É isso aí, meus alunos. Voltando agora, professor Silvio Santos. A última aula falamos sobre alguns envoltórios, aliás, algumas estruturas citoplasmáticas, dentre elas as mitocôndrias e cloroplastos, que são muito importantes aí para sobrevivência mesmo, vamos dizer, de todos os seres vivos, né? Pela questão da produção de energia na qual eles estão envolvidos diretamente, tanto cloroplastos quanto mitocôndrias. Tá bom? Vale lembrar que para a gente os mitocôndrias são os principais e no caso das plantas são os cloroplastos. Até porque a gente não tem cloroplasto. Tá bom, pessoal? Então, dando continuidade aí, vamos para a tela. Hoje nós vamos falar sobre metabolismo energético das células. Opa, vou voltar aqui. Ou seja, nós vamos abordar durante essa aula os tipos de processos que a célula promove para fabricação da sua energia ou para a sua obtenção de energia de alguma forma, tá? Dentro disso, nós vamos falar sobre respiração aeróbica, a respiração anaeróbica, né? Que vem a ser a fermentação, a fotossíntese e a quimiossíntese, tá bom? Todos esses processos têm a ver com a questão de produção de energia para a sobrevivência dos seres vivos. Habilidades dessa aula: reconhecer os diferentes tipos de organização e a forma de obtenção de energia dos seres vivos. Relacionar fenômenos, fatos e ideias, elaborando novos conceitos e identificando as diferenças dos diversos níveis de vida. Ok? Respiração aeróbica e anaeróbica. Isso aqui tem a ver, pessoal, com a questão do uso do oxigênio, tá bom? Um conceito básico sobre isso é que seres que utilizam oxigênio são seres aeróbicos. Seres que não utilizam oxigênio são anaeróbicos. Tá bom? Agora, existem aqueles seres anaeróbicos que não usam o oxigênio se não tiver, tá? Se tiver, ele pode até usar, mas se não tiver, ele não usa, tá bom? Ele se vira. Agora, tem aqueles anaeróbicos estritos, que são aqueles que não usam oxigênio em hipótese alguma. E, inclusive, o oxigênio pode até fazer mal para eles, ok? Vamos ver isso com mais calma agora. Então, a respiração aeróbica consiste em levar adiante o processo de degradação das moléculas orgânicas, reproduzindo as moléculas praticamente sem energia liberável. Os produtos da degradação inicial da molécula orgânica são combinados com o oxigênio do ar e transformado em gás carbônico e água, tá bom? Então, são produtos aí da respiração. Etapas da respiração aeróbica. A degradação da glicose na respiração celular se dá em 3 etapas. Glicólise. Essa glicólise, ela vai acontecer no citoplasma, tá? Ela ocorre no citoplasma e é o primeiro passo da produção de energia, tá bom? Por quê? Porque para se produzir energia, é necessário a glicose. Essa glicose ela vai funcionar diretamente no início da produção de energia, que é a primeira fase. O que é a glicólise? É a quebra da glicose, tá? Vou botar aqui, quebra da glicose. Ok? Essa quebra da glicose vai gerar aí 2 moléculas, tá, de ácido pirúvico. E vai acontecer o quê? Essas moléculas vão dar início, através de algumas reações químicas, elas vão dar início a um processo complexo chamado ciclo de Krebs. Nesse ciclo vão haver várias liberações, né, de carbono e hidrogênio que vão promover aí, já nesse processo, algumas produções energéticas.
E, por fim, a cadeia respiratória, ou cadeia de respiração. É onde esse processo vai se findar, gerando aí as moléculas de ATP, tá? Eu já falei isso em algumas aulas anteriores que a gente teve sobre a questão da produção de ATP, tá? Essa ATP, eu vou dizer aqui o que ela significa. Adenosina trifosfato. Trifosfato, no caso aqui, não, vou botar aqui, não vou fazer isso não, porque vai ficar muito bagunçado aqui, que está por cima da... Já numa tela branca aí eu vou escrever esse nome para você anotar, se for o caso. Bom, aqui no ciclo de Krebs, voltando aqui, ó, a glicólise, ela vai dar origem às moléculas de ácido pirúvico. Essas moléculas de ácido pirúvico vão fazer ligações no início do ciclo de Krebs, dando origem a acetil-CoA. E essa molécula acaba desencadeando uma série de reações, tá, que irão dar origem a essa molécula aqui, ó, ATP, que é adenosina trifosfato, tá bom? E esse processo todo vai ocorrer a glicólise não, a glicólise é no citoplasma, mas todo o resto do processo vai acontecer dentro da mitocôndria, na matriz mitocondrial. Lembra que a gente, quando fala de mitocôndria, a gente diz que ela é uma usina energética do nosso organismo, tanto ela para a gente quanto o cloroplasto, por exemplo, para as plantas? Exatamente, porque é dentro das mitocôndrias que todo esse processo ele vai acontecer. Tá? Olha lá, mitocôndrias. A glicólise ocorre no hialoplasma, né? Lá no citossol ainda da célula, enquanto o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória ocorrem no interior das mitocôndrias. Então aqui a gente tem uma mitocôndria, a gente tem a matriz mitocondrial, as cristas mitocondriais, as membranas interna e externa, e esses acontecimentos vão ocorrer na matriz, tá bom? De produção de energia. Vale lembrar também que o DNA, que o mitocôndria, ele tem DNA próprio, tá, pessoal? Então, caso a pessoa, por exemplo, apresente um problema aí de saúde com relação à mitocôndria, né? Se essa pessoa for mulher, o filho dela automaticamente vai herdar esse problema, né? Problema do DNA mitocondrial. Por quê? Porque nós recebemos as mitocôndrias. As cópias de mitocôndrias passadas para nós é proveniente da nossa mãe. Então, se a nossa mãe tem problemas no seu DNA mitocondrial, automaticamente nós vamos ter também. Tá bom? Glicólise. A glicólise consiste na transformação de uma molécula de glicose, ou seja, a transformação que a gente diz aqui, ela vai ser quebrada, tá? Ao longo de várias etapas em duas moléculas de ácido pirúvico, ou seja, essa glicose que a gente tanto visa ela no processo de digestão, ela vai lá para dentro da célula e vai, através de quebras que ela vai sofrer, quebras químicas, ela vai se transformar em moléculas de ácido pirúvico, tá bom? Então, essa glicólise vai se transformar em... Essa glicólise não, né? Essa glicose vai se transformar em moléculas de piruvato ou ácido pirúvico, tá bom? Que vão seguir para o início, né? Para mitocôndrias, onde vai se dar início o ciclo de Krebs. Cada ácido cítrico passará em seguida por uma via metabólica cíclica, que é denominada ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs, tá? Durante o qual se transforma sucessivamente em outros compostos. Essa reação que acontece no ciclo de Krebs, os compostos lá dentro vão perdendo carbono e vão se transformando em outras moléculas. Em cada perda dessa, eles vão gerando energia, ok? E no final, no caso da cadeia respiratória,
vai haver a finalização desse processo. Tá? O ciclo de Krebs, pessoal, ou ciclo do ácido cítrico, eu tenho que admitir que ele não é um ciclo tão simples. Ele é um ciclo que tem lá a sua complexidade. Né? Nós temos até eu tenho até uma paródia que fala sobre isso, né? Inclusive eu estou produzindo ela, depois eu vou disponibilizar para vocês aí no meu canal, tá? Que explica direitinho os passo a passo desse processo. O destino dos hidrogênios liberados na glicólise e no ciclo de Krebs é um ponto crucial no processo de obtenção de energia e respiração aeróbica. Tá? Essas liberações de hidrogênio e carbono, elas vão, cada vez que essas moléculas vão se transformando e vão perdendo hidrogênio, vai acontecendo o quê? A produção de ATP, tá bom? Que é aquela adenosina trifosfato que eu falei, ó. Em cada interação, né, em que vai havendo a perda ou ganho de hidrogênio, essas moléculas vão sendo geradas. O rendimento energético da respiração aeróbica, nesse processo da respiração, é muito mais eficiente que o da fermentação. Para cada molécula de glicose degradada, são produzidas na respiração 38 moléculas de ATP, tá? A partir de 38 moléculas de adenosina de fosfato e 38 grupos de fosfato. Né? Então, a respiração aeróbica, ela rende muito mais do que o processo de fermentação. Os seres fermentadores são seres anaeróbicos, são aqueles que não utilizam oxigênio para a produção de sua energia. Portanto, esse processo demora muito mais no caso desses seres. Tá bom? Então aqui a gente tem um esquema, né? Onde ocorre aqui a quebra da glicose, tá? Ela vai se formar em duas moléculas de piruvato, né? Ou ácido pirúvico. Esse ácido pirúvico penetra na matriz mitocondrial e dá início ao ciclo de Krebs, que vai começar a geração de ATP e finalizar lá na cadeia respiratória, que vai acontecer aqui, ó, nas membranas mitocondriais aí, tá bom? E no final, 38 moléculas aí de ATP vão ser produzidas. Fermentação. A fermentação é um processo de liberação de energia que ocorre sem a participação do oxigênio. Portanto, é um processo anaeróbico. Tá? Se não tem participação de oxigênio, é um processo anaeróbico. Na fermentação, compreende um conjunto de reações enzimáticas, né, controladas, através das quais uma molécula orgânica é degradada em compostos mais simples, liberando energia. Qual que é a desvantagem aí da fermentação? Ela é um processo mais lento. Né? Você já pensou se... Olha aqui para mim. Você já pensou se você, ao invés de respirar, você fermentasse? Né? Você respira aqui o tempo todo, ó, e a energia está sendo produzida no seu organismo. Quando você espera um processo de fermentação acontecer, esse processo não é tão rápido. Por quê? Porque os agentes fermentadores, eles não têm a mesma dinâmica estrutural para processar a glicose. Por exemplo, quando você... Acho que você já viu alguém fazendo pão, né? Existe um momento ali na produção, na panificação, em que a massa recebe o fermento, que são agentes biológicos fermentadores. Por exemplo, leveduras são seres fermentadores. Então, muitas vezes, o fermento à base de levedura, ele coloca ele ali. O que vai acontecer? Cada pozinho daquele, cada levedura daquela vai fermentar. E um dos produtos da fermentação é o álcool, né? E também o gás carbônico. Então, o que acontece naquela massa? Você coloca ela ali com aquele fermento, lembrando que o fermento são agentes fermentadores que estão ali dentro, senão ele não seria fermento, né? E essa massa tem que descansar. Esse processo em que a massa descansa, que a gente chama de descanso, é o tempo que a fermentação vai acontecer. Então, cada levedurazinha daquela que vai estar promovendo a fermentação, ela vai estar criando, por exemplo, molécula de álcool e gás carbônico. Então, o ar dentro dessa massa,
vai fazer a massa crescer. Então, a massa continua a mesma, mas a densidade dessa massa vai estar maior, ela vai parecer maior. Por quê? Porque tem microbolhas de gás carbônico ali dentro daquela massa ali de pão, né? Então, depois disso, a massa rendeu, você vai e faz o pão no formato que você quiser e você coloca ele no forno, né? E o que vai acontecer? Você vai ter um pão cheio de bolhas de ar dentro. Porque esse ar é devido ao ar que estava ali por causa do gás carbônico, né? Ele endureceu, digamos assim, ele assou com aquele formato, que ficou aquele oco dos gases que passa aqui dentro. Ah, professor, e o álcool? O senhor falou que gera álcool, então quer dizer que o pão é uma comida alcoólica? Não, o álcool ele vai ser evaporado no momento da assadura do pão, né? O álcool, com alta temperatura, ele tende a se volatilizar, né? Então, você imagina, né? Se você fermentar, se você ter que ficar aqui parando, esperando a energia ser produzida, parando não, né? Parado, esperando a energia ser produzida, agora eu posso fazer essa determinada atividade. Ia ser muito ineficiente, né? Ia ser muito vagarosa a nossa vida, tá? Então, joga na tela. Vamos lá. Continuando. A fermentação é um processo utilizado na fabricação de bebidas alcoólicas, né? Pães e outros alimentos. Hoje sabemos que os processos fermentativos resultam de atividades de micro-organismos, como as leveduras, que eu falei, ó. Leveduras são um tipo de fungos, tá, pessoal? E certas bactérias, que são fermentadoras. Aqui a gente tem a Saccharomyces cerevisiae, né? Geralmente usada como fermentos aí para pão e para algumas bebidas. Fermentação alcoólica. Na fermentação alcoólica, as duas moléculas de ácido pirúvico produzidas são convertidas em álcool etílico, também chamado de etanol, com a liberação de duas moléculas de gás carbônico e a formação de duas moléculas de ATP. Olha como que é ineficiente na frente da respiração aeróbica. Enquanto a aeróbica resulta em 38 moléculas, essa daqui vai resultar em 2. E olha que essa daqui é muito mais lenta do que a respiração, né, aeróbica. Ou seja, essa aqui leva mais tempo e produz menos, a outra leva menos tempo e produz muito mais, né? Então aqui no caso a gente vai ter o mesmo processo da glicólise, né, que é a quebra da glicose formando ali os dois ácidos pirúvicos que vão ser convertidos aí em etanol, no caso aqui da fermentação alcoólica, tá? Fermentação lática. Os lactobacilos, bactérias presentes no leite, executam a fermentação lática, em que o produto final é o ácido lático. Para isso, eles utilizam como ponto de partida a lactose, o açúcar do leite, que é desdobrado por ações enzimáticas que ocorrem fora das células bacterianas, em glicose e galactose. Então, a fermentação, você pode perceber que ela é algo utilizado em nosso benefício, né? Uma produção de derivados aí do leite, queijos, bebidas lácteas, né? Iogurte, essas coisas. Isso tudo são fabricados aí com processo de fermentação. E no caso aqui do leite, né, a gente chama de fermentação láctea. A fermentação lática no homem, isso aqui é interessante, tá, pessoal? Nessas condições, ao mesmo tempo em que as células musculares continuam respirando, elas começam a fermentar uma parte da glicose, na tentativa de respirar, de liberar mais energia. Então, o ácido lático, o que ele vai fazer? Ele acaba se acumulando no interior da fibra muscular, produzindo dores e cansaços e cãibras, tá? Então, depois de uma parte desse ácido, é conduzida pela corrente sanguínea ao fígado, onde é convertido em ácido pirúvico. Então, quando você faz alguma atividade aí que você não estava acostumado a fazer, você está muito tempo parado e, de repente, o seu corpo começa a fazer uma atividade que ele não está preparado, né? O que vai acontecer? O corpo começa, em busca de energia, né? A respiração não está dando conta, ele começa a fermentar a glicose, e essa glicose vai liberar ácido lático, essa fermentação. Ela vai liberar o ácido lático que vai acabar danificando aí
as fibras musculares, causando algumas dores e cansaço, tá bom? Mas isso tudo é o organismo tentando suprir a necessidade enérgica que você está exigindo naquele momento. Fermentação acética. As acetobactérias fazem fermentação acética em que o produto final é o ácido acético, né, que a gente chama ali o vinagre. Vinagre é uma solução de ácido acético. Elas provocam o azedamento do vinho e dos sucos de frutas, sendo responsáveis pela produção de vinagres. Fotossíntese e quimiossíntese, né? A fotossíntese é um processo no qual os seres, né, fotossintetizantes, eles produzem substâncias orgânicas, né, a partir usando ali a luz do sol, a luz solar, o gás carbônico e a água, produzindo a sua própria energia. No caso da quimiossíntese, os seres quimiosintetizantes, por exemplo, algumas bactérias, eles retiram essa energia para a produção eles retiram assim força para a produção da sua energia dos elementos inorgânicos que estão presentes ali no ambiente. E eles, em conjunto ali com o CO2, acabam produzindo sua energia. No caso, enquanto as plantas utilizam a luz solar para dar essa energia, né, esse start na produção, eles usam elementos inorgânicos presentes na natureza para produzir suas energias. Bom, então aqui a gente tem um esquema clássico, né, de fotossíntese. A planta recebe a luz solar. Essa luz solar, a planta também tem água, claro, né? Essa luz solar vai em conjunto com o gás carbônico também, que a planta está assimilando, esse gás carbônico vai estar no ambiente. Através dessa luz solar, a glicose presente ali nos cloroplastos das plantas, elas vão dar início, né, vão transformar essa luz solar em energia para iniciar o processo de produção de glicose que ocorre no cloroplasto. Ao final desse processo, existe a liberação de oxigênio e água também, né? Ou seja, a planta vai produzir glicose para ela e durante o processo de produção de glicose que ela precisa, ela vai fazer o quê? Ela vai ser gerado como produto, né? Vai ser gerado como produto um gás muito importante para a gente, que é o oxigênio. Então, enquanto a planta ela joga fora o oxigênio, nós necessitamos do oxigênio para a nossa sobrevivência. E pelo fato das plantas produzirem energia, elas acabam sendo chamadas dentro da cadeia de seres produtores. Lembra lá da situação dos produtores? Existem os produtores, os consumidores e os decompositores. Por que as plantas são produtoras? Porque elas são autotróficas, elas produzem a própria energia. E se elas produzem a própria energia, então quer dizer que elas, servindo de alimento para outros seres, elas vão acabar contribuindo para a energia desses outros seres. Entendeu? Então, basicamente, a diferença entre quimiossíntese e fotossíntese é que a fotossíntese, ela, através da luz solar, ela consegue gerar energia para si mesmo, né? Fabricar sua energia. A quimiossíntese não é a luz solar, são elementos inorgânicos presentes no ambiente que alguns seres, como bactérias, né, elas conseguem produzir sua própria energia, mas não usando a luz solar, e sim usando matéria inorgânica, tá bom? Então, essa é a equação geral da fotossíntese, tá bom? A gente tem aí o CO2 com água, tá? O CO2, a água e mais a luz solar, que está incidindo aqui, ela vai gerar o quê? Glicose, que é C6H12O6, mais água, tá? E mais o quê? Oxigênio, tá bom? Só para você entender.
água, vou botar aqui, ó, gás carbônico. Aqui, mais água. Como assim, professor, água? Aqui é H2O, pessoal. H2O é água. Aqui é CO2. CO2 é gás carbônico, tá? Junto com a luz solar, esse raiozinho aqui, ele representa a incidência da luz solar, tá bom? A reação entre CO2, água e a luz solar vão promover a fotossíntese, né? Que vão gerar glicose, tá? Mais água e oxigênio. Ok? Então é isso. Essa é a equação geral aí da fotossíntese. Agora, é claro, aqui está os 6 que estão aparecendo aqui, são 6 moléculas de água, 6 moléculas de oxigênio, elas querem dizer outra quantidade, mas no geral, as substâncias que elas geram são essas. Panorama geral da fotossíntese, né? O sol vai incidir na planta, essa planta já tem água na sua composição devido à absorção, juntamente com o CO2 do ambiente, vão reagir e gerar o oxigênio, tá bom? Eita, esse esqueminha aí tá top, hein? E vai gerar, claro, a glicose para a própria planta, tá bom? Em linhas gerais, os eventos principais da fotossíntese são a absorção de energia da luz pela clorofila, redução de um aceptor de elétrons chamado NADP, que passa a NADPH2, né? A formação de ATP e a síntese de glicose. Ou seja, a planta vai produzir energia, para isso ela produz a glicose antes, né, de produzir sua energia. Opa, deixa eu só ver se passou aqui alguma coisinha. Não, é isso mesmo. E é realizada pelos seres clorofilados. Eu falei isso na última aula, né, a questão da clorofila. Tem até uma questão que caiu na atividade que a gente comentou. Representados o quê? Por plantas, alguns protistas, que são algas, tá? Esses protistas que fala aqui são algas protistas, tá? Bactérias fotossintetizantes e cianobactérias. Cianobactérias é um grupo de monera aí que vive em ambiente aquático. Vão ter essa capacidade de realizar fotossíntese, tá bom? Fotossíntese, então, a gente tem as etapas fotoquímica, que é a fase clara, ocorre nos tilacoides, lembra lá, aqueles tilacoides que ficam pilhadinhos lá, que formam os grânulos? Ocorre no tilacoide, depende da energia luminosa e clorofila, e a fotólise da água e fotofosforilação, ou seja, ocorre a fotólise da água, ou seja, quebra da água, e fotofosforilação nesses eventos, né, que são primeiramente a fase clara. A fase escura, que é a fase química, quando a gente fala fase escura, pessoal, não é exatamente que ela acontece na fase escura. Só quer dizer que ela não precisa da luz solar nesse momento para acontecer. Tá bom? Por isso, Ixi, Maria. Por isso a gente chama de fase escura, né? Não, por quê? Porque ela acontece num período que não precisa de luz solar. Então, ela ocorre no estroma, tá? Depende indiretamente da luz, ou seja, né, ela não depende diretamente da luz. E o evento chamado ciclo de Calvin-Benson, que vai acontecer a formação da glicose. Estruturas envolvidas na fotossíntese. Deixa eu montar logo aqui. Pronto. Então, ó, ela vai ocorrer na folha. É na folha, principalmente, onde se encontram quem? Olha aqui, ó, os cloroplastos.
tá bom? Nos cloroplastos é onde vai ter a questão da clorofila e toda aquela estrutura, né? Eles vão, essa luz solar vai incidir nessas plantas e o que vai acontecer? A clorofila que está ali nos tilacoides vai assimilar a luz solar e vai o que? Dar início ao sistema de produção de energia que ocorre nos tilacoides, tá bom? Que ocorre no interior aí dos tilacoides. Esse complexo que vai ser responsável pela produção dessa energia, a gente chama de complexo antena, um complexo aí de captação dessa luz, né? Que vai... Opa, faltou uma situação aqui. Que vai gerar as moléculas finais de glicose, tá bom? Etapa fotoquímica. A fosforilação acíclica. Vai ocorrer aí, então, a luz solar vai incidir na folha, né? Ou seja, essa folha assimilou essa energia, vai funcionar como um aceptor primário, né? Vai dar um start num a gente chama fotossistema pela questão da luz solar, tá bom, pessoal? E, finalmente, nesse fotossistema, vão ser geradas aí as moléculas de energia para a síntese de ATP. Então, toda essa interação aqui vai ocorrer a energia necessária para a produção de ATP, ok? Aqui um outro esquema, né? Que basicamente é a mesma coisa que está aqui, só que numa outra visão, ok? Visão global do processo de fotossíntese. Isso aqui são figuras, só para ilustrar, que nós já explicamos isso aqui durante esse processo ainda há pouco. Em resumo, o que acontece? Aquela mesma situação que eu falei, né? Aí a planta vai realizar o processo de respiração, né? Libera CO2, pode ver, ela vem o oxigênio e ela libera CO2 também. Tá bom? Sozinho, transpiração da planta, liberando água, respiração também captando oxigênio, né? Para quê? Para a produção de energia a partir da glicose que já foi produzida por ela na fotossíntese. Quimiossíntese, ok? Tá. Na quimiossíntese. A quimiossíntese é uma reação que produz energia química convertida da energia de ligação dos compostos inorgânicos oxidados, sendo a energia química liberada empregada na produção de compostos orgânicos e gás oxigênio. Nessa quimiossíntese, pessoal, existem os seres fotossintetizantes e existem os seres quimiosintetizantes. Os seres quimiosintetizantes, eles também conseguem produzir ali a sua própria energia. Porém, tá? Eles não usam a luz solar como fonte de energia para dar início a esse processo. Eles vão usar o quê? Compostos. Deixa eu apagar aqui. Eles vão usar compostos inorgânicos oxidados, tá? Para a partir daí, juntamente com o CO2, eles conseguirem produzir a sua própria energia. É um recurso normalmente utilizado por algumas espécies de bactérias e arcobactérias, que são o quê? Bactérias com características primitivas ainda vigentes. Ou seja, algumas bactérias, olha aqui para mim, pessoal, algumas bactérias, elas conservam algumas características primitivas e conseguem, num ditado popular, tirar leite de pedra, ou seja, em locais em que não tem muita disposição, né, de substâncias orgânicas para elas produzirem a sua energia, o que acontece? Elas usam as substâncias, os compostos inorgânicos presentes para
em ação com o CO2, elas conseguirem produzir o seu próprio alimento, digamos assim, entendeu? Então, diferentemente das plantas que estão expostas ali ao sol, geralmente essas bactérias estão em locais, né, que não são tão abundantes assim em termos de luz solar, e elas possuem mecanismos diferenciados de produção de energia, que no caso aí a gente chama de quimiossíntese. Fotossíntese vem do termo foto, de luz, ela sintetiza a partir da luz. Já a quimiossíntese não, ela sintetiza energia a partir de elementos químicos, tá? Estão presentes ali no ambiente. Joga lá, joga na tela. Essas bactérias recebem a denominação segundo os compostos inorgânicos reagentes, podendo ser ferrobactérias e nitrobactérias, ou nitrificantes, que a gente chama de nitrosomonas e nitrobacter, gênero de bactérias quimiosintetizantes. Tá bom, pessoal? Então, num processo de quimiossíntese e num processo de fotossíntese, é importante você saber que está ocorrendo o quê? Está ocorrendo a produção de energia, sim. Porém, né, se puder olhar aqui para mim, porém, o que está acontecendo? A fonte de... Como é que eu vou dizer? A fonte de energia para que comece o processo dessa produção de energia da planta, no caso da fotossíntese, ela vem do sol, né? Ele usa fotossíntese, como eu falei, e no caso das bactérias nitrificantes, elas usam substâncias inorgânicas, tá bom? Então, o que a gente tinha para falar agora nessa aula era isso, esses processos de fabricação de energia e com relação à utilização do oxigênio, né? O oxigênio, que é um gás tão importante para a gente, ele não é importante só no sentido da gente respirar, né? Ou seja, inspirar e expirar. Não, esse oxigênio ele tem uma função fisiológica dentro do nosso organismo, que é participar da produção de energia que vai ocorrer com as 3 fases, né, da síntese de energia, que é a glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Dentro desse processo, esse oxigênio que nós estamos utilizando, que a gente está respirando, ele vai ser necessário. É por isso que nós precisamos de oxigênio, tá bom, pessoal? Não é só para encher nosso pulmão de ar e ficar esvaziando. E isso por si só não mantém a gente vivo, tá? Esse oxigênio vai adentrar nas nossas células e participar, sim, do processo de produção de energia diretamente. Com relação à glicose, que é aquela substância orgânica que a gente consegue adquirir a partir da nossa alimentação, ela também vai participar, ela é essencial para acontecer todo esse processo. Afinal de contas, a glicólise, que é o início da produção de energia, vai acontecer ainda no citoplasma, tá? E vai acontecer justamente com essa molécula tão importante. Essa molécula de glicose vai ser quebrada em 2, vai se transformar em 2 moléculas aí de ácido pirúvico e vai seguir para mitocôndrias para dar início a todo o resto do processo de produção de energia. Tá bom, pessoal? E com relação à fermentação também, né? São os seres que não conseguem assimilar oxigênio, porém, eles conseguem obter sua energia através da fermentação. Porém, é um processo muito mais lento e não rende tanto quanto a respiração, né? Enquanto a respiração oxigenada, né, aeróbica, ela vai gerar aí 38 moléculas de ATP, ela vai gerar aí 2, né? Então, isso é muito mais... A respiração aeróbica é muito mais eficiente. Beleza, pessoal? Então, vamos ficando por aqui. Vamos lá para a nossa revisão. E é isso aí.